Luz para o Caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória apresentam Cada Dia. Começa agora o programa Cada Dia, o programa que tem uma palavra amiga para todas as horas da vida. Aqui ao meu lado, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E aí, pastor, tá tudo bem? Graças a Deus, Animado tudo com o programa bem. hoje? Animado, e o tema de hoje é empolgante. É verdade. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí, voltamos já. A Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória está em solo capixaba há quase 100 anos. Seu compromisso é proclamar a palavra de Deus e fazer da educação cristã a base para a transformação do ser humano e da sociedade. A estrutura da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória oferece atividades para diversas idades e interesses. Eu acho que a escola dominical é o momento que a gente aprende mais da palavra de Deus e tem o estudo bíblico e é um momento de comunhão também com a igreja. Aos domingos, são realizados 2 cultos. O primeiro começa às 9 da manhã, com Escola Bíblica Dominical em seguida, às 9h45, com classes para crianças, jovens e adultos. O segundo culto do domingo tem início às 7 horas da noite. Já na quarta-feira, é realizado o estudo bíblico, às 7h30 da noite. Assista aos cultos ao vivo no site www.ipbvite.org.br. Venha nos fazer uma visita. Avenida Beira Mar, 1025, Forte São João. Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. No programa de hoje vamos tratar de um tema que está sempre na pauta da vida dos brasileiros, a corrupção. Reverendo Hernandes, eu estou aqui com um relatório da ONG Transparência Internacional, um relatório que envolve 176 países, falando a respeito ou analisando a questão da corrupção. E o nosso país, o Brasil, está na 79ª posição. É um número de envergonhar. É verdade. O que o senhor tem a dizer a respeito dessa questão? O pastor Jailton, eu examinando a história brasileira, desde o Brasil colônia, passando pelo Brasil império, pelo Brasil república, depois vem o golpe militar em 64, e depois retomamos novamente a democracia com a nossa Constituição de 1988. Concluo que nunca houve na história deste país, sem querer parafrasear ninguém, uma realidade tão sombria como a realidade que nós estamos vivendo atualmente. A corrupção tornou-se endêmica e sistêmica no Brasil. E ela não está apenas em alguns setores da sociedade. Ela estendeu seus tentáculos por todos os cantos desta nação. Do palácio, passando pelo parlamento e chegando às cortes, às grandes empresas, ao comércio, à indústria, nas ruas, até nos templos religiosos, por todos os cantos e por todos os lados, a corrupção está mostrando a sua carranca, trazendo para nós vergonha, como o senhor disse, trazendo para nós injustiça. É clamorosa a injustiça quando você vê uma criança ou um idoso morrendo na porta do hospital, sem atendimento, porque o dinheiro que deveria estar lá foi desviado criminosamente para a conta daqueles que já são ricos demais, não tem onde botar mais dinheiro. E isso traz uma dor na alma e uma vergonha para nós, como brasileiros, esse ranking que o Brasil ocupa. Pastor Hernandes, a corrupção é uma peculiaridade, uma particularidade dos países pobres, dos países emergentes? Como isso se mostra em outras partes do mundo? Veja bem, pastor Jailton, a corrupção não está nas estruturas, a corrupção está no coração. Então, contrariando o que disse o pensador John Locke, que disse que nós somos produtos do meio,
Eu creio que nós não somos produtos do meio. O meio é que é nosso, é produto que nós somos. Não é o meio que nos influencia, nós é que influenciamos o meio. O mal não vem de fora, o mal vem de dentro. Mas eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Miqueias, e Miqueias, que viveu há 2.700 anos, ele já apontava a corrupção galopante no seu país, na sua nação, Israel. E preste atenção no que o profeta vai dizer, e eu vou falar isso para você. Eu vou ler. Literalmente está escrito assim, Miqueias 7, versículo 3. As suas mãos, as mãos dos poderosos, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Aqueles que estão maquinando o mal para surrupiar o erário, para dilapidar as empresas, as estatais, não fazem isso assim, de corpo mole não, eles são diligentes nisso. Eles empregam toda a sua inteligência, o seu esforço, o seu labor. O príncipe exige condenação, está falando do poder executivo. O juiz aceita suborno, está falando do poder judiciário. O grande fala dos maus desejos da sua alma, a aristocracia. E assim todos, ou seja, dos poderes constituídos, todos juntamente urdem a trama. Ou seja, houve uma domesticação do Estado para o crime. Nas altas rodas há um compadrio do crime. E nessa conjuntura, onde todos estão lá costurando acordos nos bastidores para favorecer os poderosos, eles estão tirando o pão da boca do faminto. Eles estão tirando o leite da boca da criança. Eles estão tirando o remédio da boca do doente. Eles estão matando milhares de pessoas nas estradas esburacadas, sem qualquer preservação e ampliação. Por quê? Porque o dinheiro que deveria trazer o progresso para a nação e o bem-estar para o povo é desviado para as mãos de poucos. Então, a corrupção, penso eu, pastor Jailton, não é um crime qualquer, é um crime hediondo. Às vezes pensa que um político que rouba, um empresário que saqueia, que fica hiper rico, isso é só menos. Não só menos não. Quanta gente morreu nas filas dos hospitais porque esse dinheiro não chegou lá? Quantas pessoas morreram no trânsito com estradas horríveis porque não foram reparadas aquelas estradas? Quantas pessoas morrendo à míngua porque esse recurso foi tirado de maneira criminosa para abastecer esse sistema da corrupção? Então, é muito grave. Isso está nos países ricos, nos países emergentes, nos países pobres. A corrupção está por todo lado. O que nós não podemos é aplaudir a corrupção. Nós precisamos repudiar veementemente esta postura. A corrupção, como o senhor mencionou, não é algo que atinja só países pobres, atinge também os países ricos. Também ela não atinge apenas aos mandatários, ela atinge também a base, porque nós presenciamos vários episódios de pessoas que criticam a corrupção praticada pelos poderosos, porém elas cometem ilícitos. Isso é cultural, é uma hipocrisia, é o quê? Penso que quando os poderosos estão agindo de forma criminosa, rendidos à corrupção, eles são uma escola do crime. Porque quem está lá na base olha lá para o topo e diz, aquele lá em cima está roubando? Eu também vou roubar. Ele está dando propina para ter vantagem? Eu também vou dar. Ele está fazendo isso e está sendo bem sucedido, entre aspas, eu vou fazer também. O exemplo vem de cima. Então, eu penso que o exemplo vem daqueles que são líderes. A liderança precisa ser modelo para os seus liderados. Se não tem exemplo lá em cima, lá na base a coisa vai ficar pior ainda. Nós queremos continuar com o tema que é empolgante e que faz parte da dinâmica do nosso país, infelizmente. Não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes.
Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. O programa Cada Dia traz um tema empolgante para a nossa reflexão, que é o efeito da corrupção, o efeito devastador da corrupção. E no bloco anterior nós estávamos falando a respeito do mau exemplo da liderança. O senhor gosta de pronunciar um adágio que diz que os pecados do mestre são os mestres do pecado. O que isso quer dizer? Pastor Jailton, esta frase ela é contundente, porque se a vida do líder é a vida da sua liderança, disse alguém, os pecados do líder são os mestres do pecado. Significa o seguinte, não tem líder neutro. Um líder será uma bênção ou será uma maldição, porque liderança é sobretudo influência. Então, quando um líder, seja ele um empresário, seja ele um presidente, seja ele um vice-presidente, seja ele um governador, seja ele um prefeito, seja ele um senador, um deputado federal, deputado estadual, vereador, que está envolvido em esquemas de corrupção, isso aí vai ditando a cultura, isso vai disseminando um comportamento. Porque a pergunta daqui da base da pirâmide é essa, ele está fazendo? Por que eu também não posso fazer? Graças a Deus hoje no Brasil surgiu aí o famoso Lava Jato, né? E a gente está vendo coisas também que não via no passado, empresários tão poderosos atrás das grades, políticos da mais alta projeção nacional atrás das grades. Hoje, é quase que emblemático você olhar para o Rio de Janeiro e ver 3 ex-governadores presos, 2 ex-presidentes da Assembleia presos. Isso era uma coisa inimaginável. Mas nós não devemos ficar orgulhosos de saber que a justiça está agindo, nós devemos ficar envergonhados de que a justiça precisa agir para prender pessoas que deveriam ser para nós ícones, exemplos, que gostaríamos de imitar. Porque quanto mais alta a honra, maior a responsabilidade. Maior a responsabilidade. Então, quando uma pessoa entra num supermercado e surrupia 1 quilo de arroz porque está com fome, aquilo é um erro, aquilo é um crime. E nós devemos repudiar isso, porque seria melhor que ele chegasse, olha, eu estou passando necessidade, eu preciso de ajuda. Alguém pode me ajudar? Agora, quando alguém que está lá no topo da pirâmide do governo, ou do poder legislativo, ou do poder judiciário, ou do empresariado brasileiro, e surrupia, na surdina, a sorrelfa, né, como diziam os pensadores aí, as escondidas, nos bastidores, não 1 quilo de arroz, mas toneladas de dinheiro, caixas e mais caixas de dinheiro, barras e mais barras de ouro, milhões e milhões de dólares, hoje não se fala mais em milhões, em bilhões. Oh, meu Deus, isso é muito grave. Isso é extremamente grave. E o que é triste, pastor, e eu me emociono com isso, eu me desculpe de ficar até emocionado, é que aqueles que teriam dignidade, pelo menos, para comer um prato de arroz com feijão, estão passando fome num país tão rico, tão farto, porque os poderosos estão gananciosamente querendo só para si.
A corrupção é um pecado gravíssimo aos olhos de Deus, aos olhos da sociedade. Nós precisamos repudiar profundamente a corrupção. Nós recebemos com muita alegria todas as ações que visam inibir, coibir, impedir a corrupção. E o senhor citou a Operação Lava Jato, que talvez de todas as ações seja a ação mais famosa e aquela que mais se estende. Contudo, a minha pergunta é, não há um risco de que pessoas possam depositar na Operação Lava Jato sua esperança, sua confiança para a mudança radical do nosso país? Eu acho que há. E é muito importante que os próprios componentes desta importante operação chamada Lava Jato tenham alertado para nós que não está nas mãos deles a faxina dessa poluição moral que está tomando conta da nossa nação, que é a corrupção. Nós precisamos entender uma coisa importante. Não basta apenas informação, é preciso transformação. O coração do homem é um território perigosíssimo. A Bíblia diz que desesperadamente corrupto e enganoso é o nosso coração. Nosso coração é levado a amar o dinheiro e o amor do dinheiro é raiz de todos os males. A Bíblia diz que quem ama o dinheiro nunca se farta. Eu pergunto ao senhor, um homem que já tem mais de R$1 bilhão, para que precisa mais? Para quê? Por que quer mais? E de quem quer mais? É daquele que não tem um prato de arroz com feijão para comer? É daquele que não tem uma casa digna para morar? De quem que ele está tomando? A quem ele está saqueando? Então, o que nós precisamos entender é que quem muda o coração é Jesus. Quem quebra essa corrente, essa opressão da ganância insaciável é Jesus. Quem transforma a vida é Jesus. E a não ser que Jesus mude o nosso coração, mude a nossa vida, mude os nossos valores, mude os nossos princípios, nós seremos não só gananciosos, mas corruptos. Como o senhor muito bem disse, às vezes as pessoas reprovam a corrupção lá de proporção estratosférica, mas aqui está dando uma gorjeta para o guarda para não ser multado, aqui está fazendo uma falcatruazinha para ganhar favores, aqui está furando uma fila porque ele deixou que essas pequenas coisas tornassem cultura para ele. Nós precisamos reprovar o pecado aqui na base da pirâmide, nas pequenas coisas, nas miudezas da vida e reprovar também as grandes coisas que são verdadeiros escândalos nacionais. Essa é uma questão que nós queremos convidar você a conhecer mais profundamente. Não apenas a informação, mas acerca da transformação que pode ser operada, que pode ser realizada no coração do homem. Portanto, nós queremos convidar você a vir nos visitar. Visite a Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Ela está localizada na Avenida Beira-Mar, 1025, Forte São João. Dominicalmente, nos reunimos pela manhã, às 9 horas, e à noite, às 19 horas. Sempre com uma palavra oportuna, sempre com uma palavra extraída das Escrituras Sagradas para a sua edificação, para a sua informação e, acima de tudo, para a sua transformação. No próximo bloco, nós vamos falar especificamente a respeito da transformação. E nós queremos convidar você a permanecer conosco. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida. Não saia daí.
bloco anterior, nós falamos a respeito de informação e de transformação. E agora, de uma forma mais aprofundada, o pastor Hernandes vai comentar um texto aqui das Escrituras e eu quero então, pastor Hernandes, trazer aqui uma provocação. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 23, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Duas coisas. Quem são? Todos. E o que significa a carência descrita no texto? Pastor Jailton, a Bíblia nivela, põe uma régua, iguala todo ser humano, na mesma condição. Todos são pecadores. Não há quem não peque. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que diferencia um do outro são os graus. Nem toda pessoa pecadora está numa sarjeta. Nem toda uma pessoa pecadora está atrás das grades. Nem todas as pessoas pecadoras são assassinas ou surrupiam o erário público, roubam do seu próximo. Mas potencialmente no coração todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós dizemos que repudiamos a corrupção, reprovamos o erro, nós não estamos dizendo que odiamos as pessoas. Porque Deus abomina o pecado. Mas incompreensivelmente Deus continua amando as pessoas que pecaram. E Deus não ama apenas de palavras, Deus ama de fato e de verdade. E a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, aliás capítulo 5, que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Então eu quero dizer para você, meu querido, que talvez você repudie, como todos nós repudiamos a corrupção, ou talvez você se olhe no espelho e diz, bom, eu também, em proporção menor, tenho feito coisas também que são reprováveis, não só na área de corrupção, da mentira, da impureza, da lascívia, do orgulho, da soberba, da incredulidade, da idolatria, da feitiçaria, dos vícios, do alcoolismo, do jogo, tanta coisa, insensível. Eu quero dizer para você uma coisa, você e eu, como o pastor Jair disse no texto agora, nós carecemos da graça de Deus. Nós não somos autossuficientes, nós não mudamos a nossa própria vida, nós não limpamos a nossa própria sujeira, nós não despoluímos o nosso próprio coração. Nós dependemos da graça de Deus. Os nossos políticos dependem da graça de Deus. O nosso empresariado depende da graça de Deus. Os nossos juízes, promotores, aqueles que trabalham no poder judiciário dependem da graça de Deus. Os funcionários públicos dependem da graça de Deus. Você e eu dependemos da graça de Deus. Todos nós precisamos desesperadamente da graça de Deus em nossa vida. Pastor Hernandes, e como a pessoa pode conhecer mais e melhor a respeito da graça de Deus? Como o nosso telespectador pode ter um conhecimento maior que o leve a uma transformação? Pastor Jailton, eu posso responder para ele? Por favor. Então veja bem, você pode fazer isso de duas maneiras. Primeiro, você pode pessoalmente, particularmente, ter uma Bíblia em sua casa. Não para enfeitar a sua prateleira, nem para botar no Salmo 91 numa mesa como se fosse um livro mágico. Mas compre uma Bíblia para você ler, para você estudar. Você pode conhecer e examinar a Escritura e ler e compreender como você pode crescer na graça de Deus. A segunda coisa que você pode e deve fazer é procurar uma igreja genuinamente evangélica, que pregue a palavra de Deus com fidelidade. E nós estamos aqui, pastor Jailton e eu, com pastores da primeira igreja presbiteriana, fazendo um convite para você. Nós estamos interessados em ajudar você. Eu quero reafirmar isso, nós não estamos atrás do seu dinheiro
Hoje, infelizmente, por aí tem muitas igrejas que usam de artifícios para pegar dinheiro. Nós não somos assim. Nós estamos ali na Avenida Beira-Mar, e você pode nos fazer uma visita ali do lado do Saldanha da Gama para ajudar você. Nós temos cultos todos os domingos, às 9 horas da manhã, às 7 horas da noite, uma escola bíblica de estudo da Bíblia para todas as faixas etárias, que atende ao seu anseio de conhecimento, todos os domingos, às 10 horas da manhã. Às quartas-feiras nós temos um estudo lindo de exposição da Bíblia. Eu não sei qual é a sua atividade, mas não fique aí assistindo novela para poluir mais a sua alma. Vá para a igreja, leva a sua família, vai estudar a Bíblia. Horizontes vão se abrir para você. A mente vai ser arejada pela verdade de Deus. Seu coração vai ser aquecido. As portas estão abertas. Queremos acolher você, acolher sua família e ajudar você a crescer no conhecimento e na graça de Deus. Pastor Hernandes, nós estamos caminhando para o final do terceiro bloco. Eu posso afirmar que quem dá a mão à corrupção abraça a morte? Com certeza, porque o salário do pecado é a morte, com certeza. E aqui está uma coisa bonita, pastor. É melhor ser um pobre íntegro do que um rico corrupto. A maior riqueza de um homem não está no quanto dinheiro ele tem. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Há coisas melhores do que a riqueza. Por exemplo, o bom nome vale mais do que dinheiro. A paz de consciência vale mais do que dinheiro. Um bom casamento vale mais do que dinheiro. A vida com Deus vale mais do que dinheiro. Então, em vez das pessoas correrem atrás do dinheiro, achando que o dinheiro vai dar segurança e felicidade, elas devem buscar a Deus. Porque quando nós encontramos a comunhão com Deus, a vida encontrou o seu pleno sentido de ser. Quem tem a Cristo tem a vida. Nós queremos convidar você a conhecer mais acerca do Filho de Deus, Jesus Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Venha nos visitar, venha, traga a sua família, nós teremos o maior prazer e a maior satisfação em recebê-los. Somos uma igreja fraterna e acolhedora. Pastor Hernandes, muito obrigado por sua participação no programa e nós desejamos que você, que tem nos acompanhado, esteja orando por nós e também divulgando o programa junto aos seus familiares. Deus o abençoe. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida, sua família. E se Deus quiser, no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus o abençoe. Cada dia. Um programa de luz para o caminho e Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória. Cai a chuva sobre o mal e o bom. Nasce o sol e nem faz distinção. Assim graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus, e só alguns se lembram de agradecer, pois só